Então, pessoal, é preciso a gente compreender quando resolver questões de expoentes negativos. Então, aqui tem uma formulazinha para que a gente entenda como resolver essas questões envolvendo expoentes negativos. Sendo que A é a minha base e N é o meu expoente. Vemos aqui que temos um expoente negativo. A sempre deve ser diferente de zero, certo? E em cima sempre vai ser 1, ok? Quando eu não tenho aqui uma fração, certo? De potência, eu tenho apenas o número 1 como principal fator, ok? Então vamos lá resolver. Nós temos aqui 4 elevado à potência negativa 2, ou podemos dizer 4 elevado a menos 2. Então, o que é que eu devo fazer? Ora, o 4 aqui, ó, que é a minha base, certo? Eu vou 4 elevado a menos 2 é igual a fração 1, certo? Que é o numerador, dividido por 4 elevado a 2. Ou seja, eu tenho que deixar aqui o meu expoente positivo, ou melhor, 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, esse expoente aqui negativo sendo transformado em positivo. Então, nós vamos transformar esse 2 negativo em 2 positivo. Para isso, veja, eu tenho aqui 4 elevado a menos 2. E quero transformar isso aqui, ó, em um expoente positivo. Então, o que é que eu faço? Eu repito 1 aqui, ó, a minha fração, certo? E coloco aqui o 4 como denominador e o expoente positivo. Então, eu vou ter 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Ou seja, isso é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. Então, nós temos 1 sobre 16. Então, nós vemos aqui, transformamos em uma fração, ok? Então, segue outro exemplo da letrinha B. Veja, nós temos aqui 3 elevado a menos 3. Então, 3 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 3 elevado a 3. Ou seja, eu tenho que transformar esse expoente negativo em um expoente positivo, certo? Então, agora eu resolvo. 1 sobre 3 elevado a 3 é igual a 27. Então, isso aqui me diz que eu tenho 3 elevado a 3, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Então, nós temos 1 sobre 27. Agora, observe aqui quando nós temos uma fração. Então, o que é que nós devemos fazer? Inverter a fração, certo? Inverter a fração. Então, observe, nós temos aqui 2 sobre 5 elevado a menos 2. Então, como é que eu vou inverter a fração? Ou seja, o denominador torna-se um numerador e o numerador o denominador. Ou seja, vai ficar 5 sobre 2. E agora o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo, certo? Então, sendo assim, eu vou só elevar tanto esse aqui a 2 quanto esse aqui a 2. Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Ok? Na letra D, nós temos aqui, podemos assim dizer, uma expressão numérica. Então, vamos lá. Se aqui meu denominador é um denominador, ou melhor, se o meu expoente aqui é um expoente negativo, então eu vou inverter aqui a minha fração, ou seja, vai passar o 2 para baixo e o 4 para cima. Então, vai ficar 4 sobre 2 elevado a 3, mais 6 sobre 3 elevado
a 2. Modifiquei aqui a posição dos números, tanto dessa fração como dessa fração aqui, por conta que o expoente também é negativo aqui na minha segunda fração, certo? Então eu tenho que deixar tudo positivo. Então agora nós temos 4 elevado à terceira potência e 2 elevado à terceira potência, mais, aqui o mais da minha expressão, 6 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Então, vamos resolver cada uma dessas. Então, 4 elevado à terceira potência, certo? Vai me dar um resultado de 64. Então, nós temos aqui 64 sobre 2 elevado à terceira potência é igual a 2 vezes 2, que vai dar 4, vezes 2, que vai dar 8. Então, 64 sobre 8. Mais, agora nós temos aqui 6 elevado ao quadrado, é 6 vezes 6. Então, vamos ter 36 sobre 3 elevado ao quadrado, é 3 vezes 3, que vai me dar 9. Então, nós temos aqui, ó, uma expressão com frações de denominadores diferentes. Então, como se resolve essas expressões? Então, veja, é possível a gente observar que eu tenho aqui 64 dividido para 8. Então, se dividir, eu já divido direto, certo? A mesma forma aqui, 36 dividido por 9. Então, eu já posso aqui dividir os dois números. 64 dividido para 8 é igual a 8, porque 8 vezes 8 vai dar 64. Da mesma forma aqui eu tenho 36 dividido por 9. 36 dividido por 9 é igual a 4, porque 4 vezes 9 é igual a 36. Então eu tenho aqui, ó, 4. Agora eu somo. 8 mais 4 é igual a 12. Então chegamos aqui ao nosso resultado. Ok, pessoal? Qualquer coisa, vocês podem rever essa aula novamente para tentar compreender com mais facilidade, ok? Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.